Olá pessoal, vamos começar mais um dos nossos treinamentos. Hoje então vamos iniciar o nosso treinamento sobre controles, ok? Bom, para a gente poder falar sobre controles, existe uma pergunta crucial que devemos fazer. Controlar por quê? Acredito que a imagem já nos dê uma boa ideia do porquê controlar. É importante que o gestor ou o gerente de unidade saiba tudo o que está acontecendo na unidade. Na sua ausência, é possível, através dos controles, ou seja, papéis ou planilhas de computador que nos possibilitam entender o que está acontecendo dentro da unidade, saber não só o que cada pessoa deveria fazer, se claramente está ou não fazendo, mas também o que ela está nos trazendo de oportunidades, de dados, para que nós possamos analisar e entender qual é a realidade que cada um dos nossos bufês vem enfrentando no dia a dia. Então, o controle ele é muito mais do que apenas uma planilha, do que apenas um papel. Ele é algo que nós poderemos fazer algum tipo de análise e que nos ajudará a traçar metas, objetivos ou claramente ações que eu possa melhorar os resultados que nós estamos tendo. Bom, para que servem então esses controles, pessoal? Vamos entender. Primeiro, então, permitir a avaliação do andamento das unidades e das festas, ok? Então nós temos duas vertentes dos controles que nós veremos aqui hoje. Primeiro, alguns controles que permitirão a avaliação da unidade como um todo, com relação a uma série de dados, a uma série de fatores. E também o controle que é exercido sobre a festa em si. Como é que vem acontecendo essa festa? Está tudo sob controle? Como é que estão fazendo e realizando cada uma das festas? Como é que vem sendo feito os controles sobre a festa? É isso que nós queremos ter aqui um máximo de informações possíveis para que vocês possam fazer a melhor gestão dentro da unidade de vocês. Segundo fator, avaliar se processos, procedimentos e, é claro, se as pessoas estão realmente funcionando e cumprindo com os seus papéis. Ou seja, que processos hoje existem dentro da unidade e como é que eles vêm sendo realizados? Esses processos estão funcionando? Se não estão, nós temos dados que comprovem essa ineficácia desse tipo de processo para que a gente possa alterar e melhorar esse processo? Da mesma forma com o procedimento, da mesma forma analisar o trabalho de cada pessoa, seja ela um funcionário da unidade ou seja ele um freelancer que trabalha nos dias de festa. Agora, se eu não tenho nenhum tipo de controle, nenhum tipo de processo, fica difícil que eu avalie como é que isso vem funcionando ou não dentro das nossas unidades. Okay? Entender o andamento das vendas e como melhorá-las, ou seja, eu preciso, através desses dados, analisar como é que vem acontecendo a venda dentro da nossa unidade. Esses dados nos mostram possibilidades de mudança, de uma tomada de rumo diferente daquele que nós estamos tendo. Como é que nós podemos analisar esses dados e melhorá-los para que a gente possa obter melhores resultados, tá? E por último, claro, a gente também através desses controles pode gerenciar riscos com relação a diferentes aspectos dentro da unidade de vocês. Sejam riscos com relação a acidentes realmente que possam acontecer dentro da unidade, sejam riscos trabalhistas, sejam riscos com relação a órgãos governamentais, se nós estamos cumprindo com as regras solicitadas por eles, e claro, riscos que podem gerar qualquer tipo de problema do relacionamento do buffet com os seus clientes, ok? Então é para isso que nós queremos que todas as unidades utilizem os mecanismos de controle que nós vamos mostrar aqui, para que vocês aumentem claramente a eficácia dos processos, dos procedimentos das pessoas e claramente a eficácia da unidade como um todo, ou seja, melhorar os nossos métodos de trabalho, ok? Então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre os controles administrativos. Como é que funcionam os controles que nós possuímos hoje em termos administrativos? O primeiro deles, então, é a descrição de cargos e funções. Aqui nós colocamos como descrição de função, atividades e requisitos exigidos. Tá? Esse mecanismo de controle, na verdade, é um documento que em algumas empresas eles chamam de Job Description, que é a descrição
do trabalho, ou, como eu falei, um mecanismo, um controle de cargos e funções, tá? Esse documento, ele serve para que vocês tenham, dentro da unidade, a descrição de cada um dos cargos das pessoas que são funcionários CLT. Ou seja, se eu cumpro uma função dentro do buffet, eu preciso ter a descrição do meu cargo. E isso vai nos ajudar principalmente para que aquela pessoa que cumpre aquela função saiba o que ela tem que fazer e para que nós possamos analisar se ela vem fazendo aquilo que foi solicitado a ela, mas também para que, caso haja uma possível tentativa de um funcionário em processar a empresa por qualquer tipo de coisa, por horário que vinha fazendo, mas não era horário combinado, ou que vinha fazendo dupla função ou algo assim, nós tenhamos esse documento em mãos com a descrição de tudo aquilo que foi solicitado para ele desde o início de sua entrada. Então é importante que vocês, aí na unidade, preencham esse documento da melhor maneira possível e o mais minuciosamente possível, descrevendo exatamente tudo o que vocês solicitarem a uma pessoa em determinado cargo, ok? Vocês verão aqui também que, além da descrição do cargo, vocês têm alguns outros requisitos, como por exemplo, escolaridade básica para exercer o cargo. Isso não quer dizer que a pessoa que hoje vem exercendo esse cargo precise ter esses requisitos, mas quer dizer que numa próxima ou numa necessidade de substituição desta pessoa, nós levaremos esses requisitos à flor da pele, à risca, na verdade, né, para que a gente possa contratar uma nova pessoa, ou seja, a escolaridade básica exigida, a experiência profissional que nós queremos e, claro, o que foi combinado com essa pessoa desde o início, seu salário, os benefícios e o horário de trabalho que ela deve exercer, ok? Isso claramente vai ser assinado por alguém que fez essa descrição dentro da unidade e posteriormente assinado também pelo funcionário, para que nós tenhamos o acordo de trabalho ali bem determinado. Isso é uma maneira de proteger a você, franqueado, né, para que você tenha o maior nível de controle sobre o aspecto trabalhista de todas as pessoas que trabalham junto a você aí na unidade. Okay? Um outro documento importante é a ficha de cadastro de monitores e operadores, tá? Operadores principalmente dos brinquedos. Então, essa ficha com os funcionários freelancers, nós devemos preencher de todos eles. Apesar desse funcionário não ser um funcionário CLT, é importante que nós tenhamos algum nível de controle sobre os dados dessas pessoas. Okay? Então, o que a gente tem é claramente o nome completo, data de nascimento, documentos, né? Se essa pessoa for menor de idade, pais, responsáveis, ou seja, os dados básicos para que a pessoa possa adentrar a unidade e trabalhar junto a nós. Okay? Um cadastro mínimo de cada uma das pessoas que fazem trabalhos freelancer dentro da unidade. Caso vocês não tenham, por favor, passem a ter. Okay? É importante que, por qualquer motivo, nós tenhamos o cadastramento de todas essas pessoas que trabalham conosco na unidade. Vamos passar agora, pessoal, para um outro documento bastante importante, né, que acredito que vocês já devem conhecer, eu só quero aqui enfatizar a importância dele, tá? Que é o CVD. Ele é um checklist de verificação diária. Tá? Muitas vezes eu tenho encontrado em algumas conversas, né, dentro das unidades que, nossa, mas eu vou ter que verificar a fachada todos os dias, eu vou ter que verificar o som todos os dias, a iluminação todos os dias. Não, apesar de chamar checklist de verificação diária, não existe uma obrigatoriedade de todos os dias, por exemplo, você verificar a fachada. É claro que a fachada é algo que todos os dias nós entramos na unidade e podemos sim verificar a fachada todo dia. Agora, se muitas vezes isso tem que ser feito com um nível maior de apreço, um nível maior de atenção, eu posso distribuir essa quantidade de dados que nós queremos ter o controle semanalmente dentro da unidade por dias diferentes, ou seja, vamos pegar ali, vamos supor que tenha 20 itens ali, eu tenho 5 dias na semana, tá? Supomos que eu vou olhar então 4 itens por dia. Então, de segunda-feira eu vou olhar a fachada, eu vou olhar as cadeiras, as mesas, eu vou olhar alguns dos brinquedos. Na terça eu vou olhar outros brinquedos, eu vou olhar algum outro item, ou seja, durante uma semana eu faço o preenchimento de todos esses requisitos e completo o meu checklist, ou seja, semanalmente eu estou verificando todos os itens que são entregues ao cliente de alguma maneira, tá? Para que eu tenha a plena certeza de que todos estão no seu melhor funcionamento, seja um brinquedo, seja o controle de como está a fachada da unidade,
seja uma cadeira onde o cliente irá sentar. Eu tenho que saber se existe alguma cadeira quebrada que oferece algum risco para os meus clientes. Okay? Essa cadeira deve ser retirada, arrumada se possível e retornar ao uso. Agora, eu não posso ter ali cadeiras, por exemplo, que estão balançando ou que estão com um pé solto ou algo assim, que podem oferecer qualquer tipo de risco ao cliente. Não só por causa do risco de acidente, mas como também em caso de risco, que isso traria de marketing ruim também para a sua unidade. Por isso é importante que vocês deem atenção a esse tipo de verificação e levem realmente ela a sério. Tenham também preenchido as datas em que cada uma dessas verificações foi realizada. E claro, como tem ali, tá, a situação em que se encontra, alguma observação que faça e, obviamente, uma solução que se deu para o problema. Não adianta nós verificarmos o problema e não oferecermos uma solução. Determinem aí na sua unidade quem será a pessoa que deverá fazer esse controle, que deverá fazer o preenchimento desse documento, que claramente deve ser uma pessoa com responsabilidade, ok? E é importante que esse documento seja transmitido diretamente para alguém que tenha a possibilidade de tomar decisões sobre o conserto, sobre a aquisição, sobre a troca de algo que seja necessário dentro deste checklist, ok? É importante que esse documento seja arquivado para que posteriormente, caso tenhamos, por exemplo, qualquer tipo de situação, supomos, como eu vinha falando da cadeira, por exemplo, uma pessoa caiu, uma cadeira quebrou, eu vou poder mostrar para, olha, isso foi realmente um acidente, nós fazemos aqui a verificação semanal, inclusive a verificação da cadeira foi feita na quinta-feira. Tá? Não sabemos o que pode ter acontecido aqui, mas isso é uma prerrogativa do nosso buffet, prezar pela segurança dos seus convidados. O que aconteceu aqui foi uma fatalidade e eu tenho documentos que comprovam que nós fazemos essa verificação semanalmente. Okay? Tenham esse respaldo e tenham esse cuidado para com a unidade de vocês. Seguindo aqui, pessoal, nós temos os controles que impactam diretamente nas vendas, ou seja, são controles que vocês terão aí na unidade e que terão uma influência direta nos caminhos que vocês tomarão para melhorar o desempenho de vocês com relação às vendas. Okay? O primeiro deles, então, é a ficha cadastral de interesse. Essa ficha, pessoal, é a ficha que todos vocês conhecem, tá? Mas que nós temos verificado muitas vezes que essa ficha tem sido negligenciada no seu preenchimento. É importante que vocês entendam e conscientizem todos na unidade do preenchimento necessário para esta ficha. Okay? É necessário que todos os dados sejam preenchidos. Não há nenhum dado supérfluo nesta ficha. Okay? Principalmente ali nessa parte inicial que nós estamos mostrando, eu tenho dados básicos que são de extrema necessidade para que eu possa não só entrar em contato com o cliente, mas também fazer um mapeamento de, por exemplo, de onde vêm esses clientes. Okay? Eu tenho ali do lado direito, por exemplo, né, como essa pessoa ficou sabendo do buffet. E se eu tiver isso depois transmitido para uma planilha de Excel ou de alguma forma para algum tipo de planilha de análise, eu poderei saber qual é o mecanismo que hoje traz mais clientes para a unidade e desses clientes, dos mecanismos que mais trazem clientes, qual é aquele que tem a maior conversão para vendas. Ou seja, supomos que ali a gente tivesse ali a maioria como já é cliente ou a maioria como site da rede e eu percebo que a maioria das pessoas que fecham festas são pessoas que vêm através do site. Então nós temos que fazer um trabalho para transformar o site em algo ainda mais visível, porque nós sabemos que esse é o melhor canal que nós temos para nos comunicarmos e vendermos festas para os nossos clientes. Agora, dados do evento, nome do homenageado, temos visto muitas fichas sem o nome do homenageado. E aí nesse ano, supomos que nós não conseguimos vender para esse cliente, ele não comprou a festa conosco. E aí no ano que vem, supomos que nós trocamos de vendedor e o novo vendedor vai pegar essa ficha para ligar para esse cliente. E o ideal seria que ele ligasse e falasse: Sr. João, estamos verificando aqui na nossa ficha que o aniversário do seu filho Rodrigo, de 5 anos, está chegando e gostaríamos de saber do senhor se esse ano o senhor irá fazer a festa, gostaríamos que o senhor viesse até a unidade, ou seja, faríamos todo um discurso. Agora, como é que eu vou entrar em contato com esse cliente que já nos contatou anteriormente, sem que eu saiba nem mesmo, sem que eu tenha me dado ao trabalho de anotar o nome do filho dele e a idade da criança? Okay? Parece pouco, mas são dados extremamente relevantes e que mostrarão a esse possível cliente o nosso apreço, o nosso
cuidado em cuidar realmente do nosso relacionamento com cada um dos nossos clientes, ok? Todos os outros dados, como e-mail, telefone comercial, são essenciais para que a gente possa realmente nos comunicar de maneira adequada com cada um dos clientes. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir então a parte de trás da ficha. A parte de trás da ficha, ela é o acompanhamento dessa venda. Esse acompanhamento de venda também não pode ser negligenciado e principalmente não pode ser mascarado por dados. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos percebido muitas vezes que em algumas das fichas que nós vamos verificar dentro das unidades, nós temos ali, por exemplo, como data de retorno, dia 11/6. Cliente não atendeu. Dia 12/6, cliente não atendeu. Dia 13/6, cliente não atendeu. Dia 14/6, cliente não atendeu. Ou seja, fiz as 4 tentativas, em nenhuma delas o cliente me atendeu. Ou seja, não consegui contato com o cliente. Tá? E aí nós vamos ver, por exemplo, em todas elas foi feita a tentativa por telefone no mesmo horário. Então eu liguei no dia 11 ao meio-dia, liguei no dia 12 ao meio-dia, no dia 13 ao meio-dia e no dia 14 ao meio-dia. Não consegui contato com esse cliente, dispenso essa ficha. Vocês acreditam que essa é a maneira adequada para que a gente descarte o cliente? Nós precisamos estabelecer mecanismos e maneiras de trabalhar que façam com que realmente o possível descarte de uma ficha seja através de uma tentativa real de entrar em contato com esse cliente. Supomos que eu entrei em contato no dia 11 ao meio-dia e o cliente não me atendeu. Eu vou ligar então no dia 12 às 6 horas da tarde. Supomos que esse cliente não me atendeu. Eu vou ligar no dia 13 às 9 horas da manhã. Supomos que esse cliente não me atendeu. Eu vou tentar a quarta tentativa às 15 horas. Supomos que ainda assim esse cliente não me atendeu. O que eu tenho que fazer? Trocar de canal de comunicação. É possível que ele esteja com um problema no telefone, é possível que ele não esteja na cidade, que ele esteja viajando ou algo assim. Então eu vou tentar a partir daí enviar um e-mail para o cliente e verificar se eu obtive resposta. Caso eu não obtenha resposta, eu posso fazer uma última tentativa também via WhatsApp, por exemplo, que hoje é um mecanismo que muitas pessoas estão usando. Okay? Então, primeiro eu tenho que tentar horários e métodos diferentes, mas também muitas vezes trocar de canal de comunicação, que como eu falei, pode haver um problema com aquele canal. Mandei e-mail para o cliente não retornou. Mas você tem certeza que esse e-mail chegou? Esse e-mail não caiu na caixa de spam? Esse cliente não está com um problema na caixa de recebimento dele e por algum motivo esse e-mail não entrou na caixa dele? Nós não sabemos o que pode ter acontecido. Por isso, ter um único canal de comunicação como foco sempre será um problema para nós podermos descartar um cliente e falar que aquele cliente não nos atendeu ou não conseguimos um contato. Okay? Saibam estabelecer essas hierarquias, essa maneira de entrar em contato com o cliente para que a gente tenha realmente o maior potencial possível retirado dessas fichas. E o principal, pessoal, sempre que acontecer um contato com o cliente, o campo observação ele é essencial. Escrevam o que aconteceu na conversa com o cliente. Supomos que você colocou ali, não fará mais o evento. Legal, então, supomos que eu sou o novo vendedor da unidade, eu vou pegar uma ficha escrito, não fará mais o evento. Mas qual o motivo que ele não fará mais o evento? Se o vendedor anterior não se deu ao trabalho de escrever na observação esse motivo, ele dificulta a mim, que agora sou o novo vendedor, a conversar com esse cliente. Porque existem inúmeras possibilidades, inúmeros motivos pelos quais esse cliente pode não ter fechado a venda. Só que se eu não sei desse motivo, é difícil estabelecer uma comunicação mais adequada com esse cliente. Então, olha, não fechou porque estava desempregado, não fechou porque achou caro, não fechou porque quis fechar um concorrente, não fechou porque esse ano preferiu fazer a festa em casa. Qual foi o motivo que ele não fez a festa? Porque eu lembro lá, olha, Sr. João, eu estou ligando para o senhor a respeito da festa do seu filho Rodrigo e eu verifico que o ano passado o senhor acabou fazendo a festa em sua casa. Nós gostaríamos de saber se esse ano o senhor poderia ou tem o interesse de comparecer até a nossa unidade para que nós possamos conversar com o senhor sobre a possibilidade de fazer a festa esse ano aqui no buffet. Ou seja, eu tenho ali algum nível de informação para iniciar a minha conversa com o cliente. Tá? Eu vou saber se foi o preço, eu vou saber se ele não quis fazer porque ele fez em outra cidade, fez em um sítio, o que o motivou a não fazer a festa conosco. Tá? O campo observação é de extrema importância, ok? Não deixem de preencher. Aqui, pessoal,
nós vamos novamente, para quem assistiu o treinamento de gerência, falar sobre as rotinas da unidade, ou seja, a questão das fichas, ela influencia diretamente na rotina da unidade. E como é que devem ser essas rotinas? Essas rotinas devem ter uma série de fatores envolvidos. Primeiro deles, está sendo separado realmente e adequadamente essas fichas de interesse e cadastro? Elas estão sendo cadastradas no Festa Office? Ao separar essas fichas, estão separando no prazo adequado? Nós sempre motivamos a todos a separar com 6 meses de antecedência. Ou seja, estamos em junho, vocês deveriam já estar separando as fichas de dezembro e começar a entrar em contato com esses clientes que fariam possivelmente festas em dezembro. Okay? Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes eu preciso lembrar o cliente não só da festa, mas da nossa existência. Falar, olha, somos do Catavento, né? Queremos realizar a sua festa, por isso estamos entrando em contato com o senhor com esse tempo de antecedência para lembrá-lo que caso o senhor queira fazer a festa no buffet, estamos à disposição. Okay? E aí o cliente vai levar, às vezes, muitas vezes, algum tempo até voltar a entrar em contato conosco, mas a nossa proatividade em falar com ele é muito importante para demonstrar o nosso apreço por cada um dos clientes. Okay? Estão analisando o que aconteceu com os clientes antes de ligar, ou seja, a pessoa que está ligando está lendo a parte de trás da ficha, entendendo o que aconteceu com aquele cliente, por que ele não fechou, ou se ele fechou a festa do ano passado e já é nosso cliente, o que foi oferecido para ele no ano anterior, qual foi o valor da festa, quantas pessoas tiveram, ou seja, está sendo feita uma análise prévia de cada um dos clientes antes de ligar? Isso é muito importante. Deve-se verificar o histórico que existe daquele cliente ou daquele possível cliente. Okay? Estão ligando nos prazos estipulados? Estão realmente respeitando esses prazos? Quando o cliente solicita que vocês retornem num determinado horário, vocês estão retornando naquele horário que ele pediu? Isso está anotado na ficha? E se vocês estão respondendo aos e-mails na hora certa, nos prazos que nós estabelecemos, é muito importante que vocês tenham isso muito bem organizado, para que não haja nenhum atraso em resposta para o cliente e principalmente para que nós tenhamos o total controle de como estamos trabalhando esses grupos de clientes a cada mês, para que nós não percamos oportunidades de negócio. Okay? Isso é extremamente importante. Okay? Bom, pessoal, novamente aqui eu tenho um slide que já foi usado, né, dentro do treinamento de gerência, que é a necessidade que nós temos de registrar e criar a consciência de todos na unidade para também registrarem o que está acontecendo na unidade. Mostrem para todos como isso é importante, não só para a saúde financeira da empresa, mas também para o cumprimento das metas. Nós precisamos estabelecer meios de controle. Okay? Esse daqui, pessoal, é um que vocês estarão recebendo em breve. Ele acaba de ser formatado, formatei há poucos dias, estarei mandando para todas as unidades em breve este controle. Ele é simplesmente um controle quantitativo semanal de contatos com os clientes. Aqui vocês terão, por exemplo, vocês vão verificar ali na parte de baixo que tem 4 abas para o mesmo mês, ou seja, tem maio 1, maio 2, maio 3, maio 4, junho 1, junho 2, junho 3, junho 4 e assim sucessivamente. Vocês perceberão que isso corresponde a cada semana do mês vigente, ou seja, eu vou preencher isto semanalmente. Para cada semana do mês eu preencherei uma planilhinha dessa. Ela pode ser preenchida diretamente no Excel ou vocês podem imprimir e preencher à mão durante o dia a dia da unidade e posteriormente transmitir esses dados novamente para a ficha de Excel. Isso vai ser simplesmente quantitativo, ou seja, eu posso preencher com aquele sistema de quadradinhos, né? Vou formar um quadradinho com 5 opções, ali, com 5 posições. Tá? Então, quantos telefonemas recebemos hoje na unidade? Segunda-feira. Então, eu vou colocar um risquinho para um cliente, outro risquinho, até preencher 5 risquinhos e assim sucessivamente. Para eu saber quantas pessoas entraram em contato com a unidade por telefone, quantos e-mails nós recebemos na unidade, quantos contatos via Facebook recebemos pela unidade, quantas pessoas vieram pessoalmente à unidade sem nos contatar antes por telefone, por e-mail ou por Facebook. Okay? É importante que nós tenhamos esses dados extremamente corretos e mapeados dentro de cada uma das nossas unidades. Ok, pessoal?
Agora, é importante ressaltar que esses contatos devem ser contatos novos. Eu não quero saber quantos telefonemas a unidade recebe por dia, e sim quantos telefonemas de novos possíveis clientes a unidade recebe todos os dias. Eu não quero saber quantos e-mails em volume a unidade recebe todos os dias, mas eu quero saber quantos e-mails de novos possíveis clientes a unidade recebe, e não a quantidade de e-mails de conversas com clientes que vocês já estão trabalhando, e sim aqueles novos que estão vindo diariamente. Novamente, o Facebook é a mesma coisa. Novos clientes que estão se interessando pelo PV através do Facebook e estão mandando mensagem, ok? E aí logo em seguida nós temos como essa pessoa conheceu o buffet e temos uma série de opções ali, ou seja, para cada cliente que está no campo de cima de contatos recebidos, eu tenho que ter claramente uma opção de como essa pessoa conheceu também o buffet, tá? Na parte mais abaixo vocês terão o número de visitas geradas pelos contatos, ou seja, recebi lá um contato via telefone. Consegui agendar uma visita? Consegui. Então aquele contato lá de cima, além de ser escrito que foi um contato via telefone, eu vou escrever aqui que eu gerei uma visita por telefone. Recebi um e-mail. Consegui gerar uma visita, ou seja, consegui convencer o cliente através do e-mail que ele viesse até a unidade, então eu gerei uma visita através de e-mail. Então eu vou colocar um risquinho ali. E aí eu preciso identificar posteriormente desses números qual é o canal que mais efetivamente nós conseguimos trazer clientes para dentro da unidade, ou seja, aquele canal que dá maior margem para nós conseguirmos agendar visitas dentro da unidade, que é onde nós sabemos que tem o maior nível de conversões de venda, quando a pessoa realmente visita a nossa unidade. E é claro, nós vamos poder verificar também se eu tenho lá em cima 10 ligações e eu tenho nenhuma visita gerada através das ligações, nós teremos um problema ali que teremos que verificar que, olha, nós não estamos com um poder de convencimento adequado pelo telefone para conseguir trazer o cliente até dentro da nossa unidade. Ou, no caso do e-mail, nós temos também esse mesmo problema, ou seja, nós estamos respondendo aos e-mails dos clientes, mas não estamos conseguindo gerar no cliente o interesse, através da maneira com que nós respondemos, de vir até a unidade. Precisamos então melhorar o nosso argumento de escrita, no caso do e-mail, ou o nosso argumento, no caso da fala, quando falamos ao telefone com os clientes, para que eles se sintam interessados em vir até a unidade. Isso são análises que nós poderemos fazer através do simples preenchimento desse tipo de dado quantitativo, tá? Em seguida, vocês terão número de festas fechadas com as visitas, ou seja, gerei ali 10 visitas. Dessas 10 visitas, quantas festas vocês geraram? Tivemos 10 visitas e vendemos uma única festa. Poxa, será que temos um problema ali da maneira com que nós estamos fazendo a apresentação para os nossos clientes? Precisamos corrigir os nossos argumentos de vendas na hora da visita? Precisamos melhorar o nosso roteiro de vendas? Ou será que essas pessoas que estão vindo até a unidade são pessoas que estão fora de perfil? Precisamos ter essa análise, ok? Então, cada um desses dados que vocês preencherem nos possibilitará uma análise mais adequada da situação que vocês estão vivendo aí. Claro, possibilitará a vocês essa análise, e caso vocês não estejam conseguindo fazer ou analisar adequadamente, solicitem a nossa ajuda, solicitem o nosso auxílio, ok? E aí depois eu tenho as festas fechadas por outros meios de contato, aquelas pessoas que não vieram visitar. Ela não veio visitar, mas ela solicitou orçamento? Ela não veio visitar, nós pelo menos mandamos o e-mail de interesse. Ela não veio visitar, mas nós enviamos ainda assim um orçamento para ela. Quantas pessoas? Ou seja, eu preciso saber, as pessoas não vêm visitar, mas nós estamos passando uma quantidade enorme de orçamentos e ainda assim não estamos conseguindo reverter isso em venda. Talvez a gente tenha que verificar se esse tem sido o método mais adequado. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que existe uma dificuldade grande de fechar festas sem visita. Pode acontecer? Pode. Por isso nós temos ali embaixo esse último campo, festas fechadas sem visita, através do e-mail ou através de orçamento enviado. Caso isso aconteça, é ali que vocês preencherão, ok? Então são dados simples que nós precisamos ter e consolidar esses dados todo fim de semana. Chegou ao final da semana, analisem essa ficha, porque isso vai dar a vocês uma possibilidade de traçar novos rumos para a semana seguinte, de como vocês trabalharão dentro da unidade. E eu vou falar um pouquinho sobre isso em seguida. Vamos então, pessoal, a uma coisa muito importante, que é a criação de indicadores.
Ou seja, como é que eu consolido esses dados para criar indicadores. Quando a gente fala indicadores, é algo que claramente indica uma direção, é algo que nos dá um norte de como deveremos agir dali para frente. Então, dentre eles, nós temos que alertar a vocês, uma empresa sem indicadores, pessoal, trabalha no escuro e é obrigada a desvendar mistérios todos os dias do ano, ou seja, o dia começa e eu não tenho a menor ideia do que eu devo fazer, como é que eu devo agir ou quais dados eu devo melhorar, porque eu não tenho indicadores, eu não tenho nada para me indicar que direção eu deveria seguir. Se você não é um vidente, claramente isso é uma brincadeira, nenhum de nós somos, mas se vocês não são videntes, por favor, crie indicadores para a sua empresa. Essa é a melhor maneira de saber que rumo tomar, ou seja, os números é que dizem que rumo vocês vão tomar. Não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente um achismo. Nós temos que ter dados para analisar e saber qual é o melhor rumo que tomaremos na nossa empresa. Então, vamos lá, pessoal. O que esses indicadores poderão nos mostrar ou nos mostrarão? Primeira coisa, se existe procura pela unidade. Eu vou olhar lá e falar, nossa, teve 2 ligações, 3 e-mails e duas pessoas que entraram em contato pelo Facebook. Nossa, então quer dizer que essa semana apenas 7 pessoas entraram em contato com a unidade? É muito pouco. Nós temos um problema então que está existindo pouca procura pela unidade. Se nós só tivermos 7 novas procuras, por exemplo, durante uma semana toda. Tá? Então o que nós temos que focar? Se esse é um dos nossos problemas, precisamos aumentar o nosso marketing, precisamos melhorar a nossa rede de relacionamento, algo precisa ser feito para aumentar a procura pela unidade. Okay? Isso, aquela simples planilha nos mostrará. Segunda coisa, se as procuras são mais especulativas ou com interesse real, ou seja, as pessoas realmente que estão nos procurando estão interessadas, têm vindo até a unidade, têm solicitado orçamento, têm conversado e negociado conosco a possibilidade real de fazer uma festa, ou simplesmente ligam, pedem orçamento, você passa o orçamento e a pessoa some. Ou seja, era simplesmente uma especulação. Precisamos identificar isso também, se nós estamos atingindo as pessoas que realmente são o nosso público. Não adianta eu ter ali 30, 40 buscas por semana se essas buscas são orgânicas, ou seja, as pessoas vieram até nós e essas pessoas não são o nosso público ideal. Próxima coisa, qual o canal de contato mais efetivo? Ou seja, a gente tem mais resultado com as pessoas que entram em contato por telefone, com as pessoas que entram em contato pelo e-mail ou com as pessoas do Facebook. Qual é o melhor canal que nós temos colocado aqui com maior efetividade dentro da nossa unidade? Quantos telefonemas são necessários para marcar uma visita? Isso é dado, pessoal. Ou seja, a cada 5 telefonemas nós conseguimos marcar 3 visitas. Poxa, temos uma taxa de conversão bacana. A cada 10 telefonemas nós marcamos uma visita. Talvez o nosso argumento não esteja sendo o melhor para conseguirmos fazer com que as pessoas venham até aqui. Precisamos melhorar os nossos argumentos. Okay? Da mesma forma, quantos e-mails são necessários para marcar uma visita? A cada 20 e-mails nós marcamos uma visita. Não, a cada 6 e-mails nós marcamos 2 visitas. Precisamos ter dados para saber se estamos nos comunicando de maneira efetiva com cada um dos nossos clientes. Okay? Quantas visitas são necessárias para fazer uma venda? Taxa de conversão, ou seja, a cada 5 visitas conseguimos fechar 3 vendas. A cada 20 visitas fechamos 2 vendas. Poxa, nós estamos com uma taxa de conversão muito baixa. Precisamos melhorar a nossa taxa de conversão. Ok? Então é importante que vocês tenham esses dados de fácil análise, como vocês estão vendo, para que vocês realmente façam isso aí na unidade. É importante que vocês tenham isso em mente. Ok? Taxa de conversão, qual é a de vocês? Vocês têm esse dado hoje em mãos? Quantas visitas são necessárias para fazer uma venda? Mais que isso, pessoal, o vendedor de vocês está aproveitando essas oportunidades? Vocês têm percebido o aproveitamento do vendedor? Vocês têm percebido se ele tenta realmente vender aquelas festas com maior poder de negociação e claramente com maior valor agregado para nós? Ou o seu vendedor está tentando vender sempre a festa mais barata? Isso vai impactar diretamente na meta da unidade e claramente na sua lucratividade. Nós precisamos identificar essas questões o mais rápido possível. E não existe outra maneira de fazer isso que não seja através do preenchimento desses controles diários que nós precisamos ter em cada uma das unidades. Okay? Seguindo, pessoal, nós temos aqui a nossa planilha a maioria deve já conhecer essa planilha, já vem sendo usada há algum tempo, eu acabo de reformulá-la.
apenas para uma melhor interpretação dos dados, é a planilha que nós chamamos de pipeline. O pipeline nada mais é do que um mapa de negociação dos clientes em andamento, ou seja, um mapa de negociações em andamento. Ou seja, eu só preencho essa planilha com clientes que já têm orçamento em andamento, seja que eu mandei um orçamento por e-mail, seja que ele veio até a unidade, na unidade ele recebeu um orçamento, seja um valor que eu passei para ele por telefone. O importante é, não preencho nada nessa planilha desde que não haja valor. A partir do momento que eu estabeleci um valor para uma festa e tem uma pessoa interessada, esses dados devem vir para esta planilha. Okay? E aí nós temos vários conjuntos de 3 casas aqui que são passíveis de análise. E eu vou rapidamente aqui explanar sobre cada um desses 3 conjuntos. No primeiro conjunto de 3 ali, nós temos os dados de contato, ou seja, o nome do aniversariante, o nome do contato negociador, se é o pai, se é a mãe, tá? E o telefone, se possível, o e-mail. Nada impede de vocês colocarem apenas o telefone aqui e caso o melhor canal de comunicação seja o e-mail, vocês buscarem esse dado na ficha. Tá? Vocês têm esse dado em outro local. É apenas ali para nós termos o dado mais rapidamente para análise. Segundo conjunto ali de 3 casas é a urgência do contato. O que determina a urgência do contato? Primeiro, a data do evento, tá? Ou seja, vocês novamente vão ver ali embaixo no rodapé que existe uma planilha para cada mês. Então, onde é que eu vou colocar o orçamento do cliente? No mês que a festa irá acontecer. Supomos que nós estamos em junho, mas eu estou negociando com esse cliente uma festa para outubro. E aí eu estabeleci ali um orçamento para ele de R$6.000. Onde eu coloco? Na planilha de outubro. Então eu vou entrar na planilha de outubro, vou preencher os dados desse cliente com todos esses dados que aqui estão, colocando esse orçamento como um orçamento para o dia tal de outubro. Tá? Então vocês devem preencher essa planilha com o mês relacionado à festa. Por isso ali, data do evento do mês vigente. Ok? E aí eu tenho ali, data prevista para fechamento, caso eu tenha conversado com esse cliente, e vocês verificarão que no cantinho de algumas dessas casas tem ali um triângulozinho vermelho. Quando vocês passarem o mouse por cima desse triângulozinho, vai vir ali alguma dica, alguma indicação de como esse campo deve ser preenchido. Estejam atentos para verificar esse dado para preencher da melhor maneira possível. Tá? A data prevista para fechamento é caso eu já tenha conversado com o cliente e ele tenha me estabelecido e falou, não André, até o final dessa semana eu vou decidir sobre a festa. Não André, a festa é lá em outubro, provavelmente eu vou conseguir decidir isso em agosto. Ou seja, isso me dará de alguma forma a ideia da urgência que eu tenho de entrar em contato com esse cliente e saber qual é o melhor momento para entrar em contato com ele. Em seguida nós temos a probabilidade de fechamento e ali nós temos uma escala de 0 a 10. Quando vocês passarem o mouse em cima do triângulozinho, vocês verificarão que é possível que vocês enxerguem ali em cima desse triângulo algum dado que fará com que vocês identifiquem ali alguma dica que foi colocada. Inclusive na probabilidade vocês terão ali de 0 a 2 é um cliente que provavelmente dificilmente irá fechar. 9, 10, uma nota 9 ou 10 é uma probabilidade muito alta desse cliente fechar a festa. Por quê? Supomos que eu estou negociando com esse cliente e aí no dia que nós deveríamos entrar em contato com ele, por algum motivo eu faltei na unidade, eu tive um problema de saúde, eu tive um problema na minha casa e aí outra pessoa na unidade vai ter que entrar em contato com esse cliente. Então eu sabendo de alguns desses dados, eu tenho uma assertividade maior para conversar com esse cliente. Por isso é importante o preenchimento. Ao lado nós temos a prioridade de negociação, que é diferente da urgência de contato. Okay? Então ali eu vou ter qual é o pacote que esse cliente escolheu, qual que é o número de convidados e, claro, o principal, o valor que eu orcei. Então, quais são aqueles clientes que têm prioridade de negociação? Obviamente, aqueles que têm um valor de festa maior. É para eles que eu vou dar prioridade de negociação, principalmente tendo em vista o fluxo de caixa da unidade. Se eu sei que eu preciso de uma entrada de X mil reais, eu vou procurar dentro dessa planilha que cliente potencial poderia fechar uma festa, que já que eu estou precisando aqui de 8 mil reais para pagar algum tipo de conta. Poxa, tem algum cliente aí que tem uma festa com uma probabilidade alta de fechar e com um valor próximo a 8 mil reais? Olha, tem uma festa lá para setembro. Poxa, vamos tentar conversar com esse cliente, ver se a gente consegue antecipar essa negociação
mesmo que a gente tenha que dar às vezes algum benefício, algum desconto mínimo ou até mesmo parcelamento, mas que esse dinheiro possa entrar o mais rápido possível para a unidade. Então ali eu tenho uma priorização de alguma negociação e é importante que vocês então levem em consideração os valores que ali estão. Dados de negociação nos nossos próximos 3 quadros. Ali eu tenho, já foi conversado alguma forma de pagamento? Não, o cliente falou que pagaria em X vezes. Não, o cliente falou que pagaria à vista. Não, na hora que conversamos eu ofereci para o cliente ele parcelar em até X vezes. Então é ali que eu vou colocar, tá? Se já existe uma forma de pagamento. Se houve uma negociação, qual foi? Olha, eu já dei para esse cliente um kit guloseima, eu já ofereci para esse cliente um kit camarim. Então é importante que coloque ali, para que a gente tenha o acompanhamento, para que não só numa possível novo contato eu possa falar com esse cliente o que é que já está em negociação, para que ele não tenha como tentar em algum momento ali burlar, falar, não, mas no dia que nós conversamos, você me ofereceu isso, isso, isso. Não, olha, eu tenho aqui na minha planilha, o que foi ofertado para o senhor foi simplesmente um kit guloseima. Não, o que nós ofertamos para o senhor naquele dia foi um kit camarim, tá? Então é importante que nós tenhamos ali que tipo de negociação foi feita com esse cliente. Nós teremos ali também o consultor, tá? Ou seja, quem é o consultor que vem trabalhando esse cliente. E nos últimos 3 quadrinhos ali, nós temos a finalização dessa etapa com o cliente, de todo esse processo. Ou seja, de onde veio novamente o cliente, qual foi o desfecho, realizou-se a venda, não realizou-se a venda, tá? E por último, o total vendido. Vocês vão verificar que lá embaixo, vocês têm ali 2 somatórias de valores. A primeira delas, o total de negociação nesse mês, ou seja, ali, quando tiver todos os valores orçados, vai haver uma somatória. E aí, o gestor da unidade e o gerente, quando quiserem, basta clicar na pastinha do mês, por exemplo, de agosto, que eu falei, em agosto nós temos um potencial aqui de fechar R$90 mil. Ou seja, nós já mandamos orçamentos para festas possivelmente que fecharão em agosto, no valor de R$90 mil. E aí eu vou lá no final da planilha e vou olhar qual foi o total vendido até agora para festas em agosto. Olha, nós já vendemos em agosto 20 mil, mas nós temos ainda um potencial de 90 mil para trabalhar. Poxa, então a possibilidade de nós alcançarmos a nossa meta é alta. Poxa, nós temos aqui 20 mil vendidos, mas em negociação nós só temos mais 15. Poxa, precisamos aumentar o número de negociações, aumentar o número de clientes possíveis, melhorar o nosso marketing esse mês, senão nós sabemos que na hora que a gente chegar lá em agosto, nós teremos um problema com uma baixa quantidade de vendas, tá? Então eu consigo, no histórico, ter uma verificação melhor de como está andando as vendas da unidade. Por isso, é de extrema importância, pessoal, o preenchimento desse tipo de planilha. Entendam a importância. Se ainda não estiverem convencidos, mandem um e-mail para mim, marquem para a gente conversar, para que eu possa realmente explicar ainda mais o motivo pelo qual nós estamos tentando convencer todos vocês da necessidade extrema de preencher esse tipo de planilha, ok? Se conscientizem, vocês como gerentes, vocês como gestores, dessa necessidade e convençam todos na unidade a preencherem esse tipo de dado. Vamos lá. O que esse indicador especificamente dessa planilha de pipeline poderá nos mostrar? Então, rapidamente, quanto está em negociação nesse mês, como eu acabei de falar? Segunda coisa, como esses valores, é possível bater a meta? Poxa, não dá para bater a meta, precisamos gerar mais, tá? Quais são os clientes com maior urgência de negociação? Quais são as melhores festas para se fechar? Eu preciso ter a verificação, porque às vezes eu posso ter inclusive 2 festas com a mesma data solicitada. Agora, qual que eu priorizo então na negociação? Se 2 pessoas estão cotando no mesmo dia, aquela que tem maior valor para mim e trará maior lucratividade, claro. O vendedor tem agressividade comercial? Poxa, ele não está gerando muita lucratividade para a empresa, ele não está gerando ali dentro do pipeline um potencial grande para a unidade de fechamento. Ou a gente tem aqui, normalmente, possibilidade de fechar 90, 100 mil, mas o resultado lá na última coluna é 10. Poxa, de 90, 100 mil negociados, ele só está conseguindo fechar 10? Será que ele tem capacidade ou agressividade comercial para lidar com esses clientes? Precisamos verificar. Ele está motivado a vender? Entender e atender bem os clientes?
Nós precisamos ter isso em mente. Qual é o valor médio da venda da unidade? Ou seja, eu pegar o valor absoluto que foi vendido no mês e dividir pelo número de festas, para a gente saber se na média estamos vendendo festas com baixa ou alta lucratividade, se estamos vendendo os melhores pacotes ou sempre os menores pacotes. E isso pode ser, de novo, influência do próprio vendedor, que está sempre se pautando nas vendas de menor valor. Precisamos analisar esses dados. Okay? Se o vendedor tem tentado agregar valor nas vendas, vem vendendo opcionais, vocês analisam isso? Quantos opcionais têm sido vendidos na unidade de vocês? Vocês têm esse dado mapeado? Se não tiverem, é importante que passem a ter. Se o vendedor sabe negociar, ou seja, estamos vendo ali que temos grandes valores a negociar, mas um nível de fechamento muito baixo. Será que isso não é um problema do nosso tipo de negociação? O nosso vendedor não está bem treinado, não sabe negociar? Precisamos analisar friamente esses dados. Tá? Ele conhece as políticas de venda? Isso é muito importante, pessoal. Agora, passaremos então, após essa parte mais relacionada a vendas, a uma análise da produtividade da semana, ou seja, o que é que aconteceu durante um período de uma semana de trabalho. Então, pessoal, vamos rapidamente entender o que a gente precisa melhorar. Tá? E ali vocês viram que eu tenho uma série de dados que a gente pode analisar através dessas planilhas. Então, o que eu preciso analisar semanalmente? Ou seja, como é que foi a nossa produtividade dessa semana? O que aconteceu de bom? O que aconteceu de ruim? Quais são os aspectos que a gente tem que levar para a semana que vem que trouxeram resultado? Quais são os comportamentos que essa semana deram bons resultados que nós tentaremos reproduzir semana que vem? Quais foram os comportamentos ou aquelas ferramentas que utilizamos que não tiveram resultado essa semana e que nós deixaremos de lado para a semana que vem? Reproduzir bons comportamentos, retirar comportamentos ruins. Okay? Para isso eu preciso fazer uma análise de como nós trabalhamos durante aquela semana. Okay? Agora, eu preciso entender também quantas ligações, quantos contatos nós tivemos, se nós tivemos boa conversão de visitas ou não, se nós tivemos uma boa conversão de visita, mas tivemos uma baixa conversão de vendas, ou seja, todos esses dados devem ser analisados semanalmente, ok? Quais foram os pontos positivos que causaram um bom resultado essa semana? O que a gente fez que a gente obteve esse bom resultado essa semana? Poxa, como é que a gente faz então para manter isso na semana que vem? Poxa, pessoal, essa semana o nosso resultado foi muito ruim. O que nós fizemos de errado para obter esse tipo de resultado? Como é que a gente muda esses comportamentos para que não obtivamos esse mesmo resultado na semana que vem? Okay? Qual é o plano de ação do gerente aí da unidade depois dessa análise? Qual é o plano de ação do franqueado perante essa análise? Okay? Que conversa que nós teremos que ter com os nossos vendedores? Como é que a gente muda esse cenário rapidamente? Não podemos esperar o dia 20, o dia 25 para fazer uma análise. Nossa, esse mês aqui está sendo um mês ruim, né? Mas agora eu tenho 5 dias só para mudar esse cenário, vai ser muito difícil. Essa análise é semanal. Acompanhamento, pessoal, da produtividade e de como foi a semana de trabalho. Okay? Por quê? Porque a gente sabe que um bom gerente, um bom gestor, nunca se contenta com uma meta não cumprida. Agora, por que ele não se contenta? Porque ele sabe que é dessa meta que depende o emprego dele. É dessa meta que depende a continuidade da unidade. Tá? Então, é importante que a gente fique muito atento a tudo que foi colocado aqui e estabeleça realmente esses meios de controle para que a gente possa analisar fielmente esses dados e orientar o gerente, orientar o vendedor e orientar a gestão da unidade a partir desses dados. Isso é ser uma empresa com níveis adequados de controle. Okay? Se vocês não vêm fazendo, passem a fazer. Isso é muito importante e eu tenho certeza que isso trará resultado diferente do que vocês vêm obtendo antes. Se vocês vêm obtendo um bom resultado, acredito que vocês melhorarão ainda mais. Se vocês vêm obtendo um resultado ruim, passem a fazer isso e acredito que vocês terão um resultado melhor do que vocês vêm obtendo até o momento. Pessoal, vamos agora então passar para o nosso último setor aqui de controles, que é os controles de festa. Okay? Esses são mecanismos importantes para vocês entenderem como é que vem funcionando a entrega dos nossos produtos e serviços para os nossos clientes, ou seja, no dia crucial que é realmente o dia da festa.
ok? Primeiro então desses controles, pessoal, a programação semanal. Ela é essa fichinha aí que ela tem 3 campos iguaizinhos. Esses 3 campos são desta forma, ok? Por que tem 3? Porque para cada festa que eu vou realizar, uma copiazinha desse papel deve estar, como vocês estão lendo ali, ó, logo abaixo da programação semanal. Obrigatoriamente deve haver uma cópia deste documento no mural da unidade, onde todos possam ver, na cozinha, e uma com o assistente de eventos ou quem ocupe o papel de assistente de eventos aí na unidade. Okay? Então, ela tem 3 fichinhas, porque para cada festa eu preencho um papel dele em 3 campos iguais, reproduzindo todos os dados, para que isso seja um controle que exista dentro da unidade, dentro desses setores, com assistente de eventos, com a cozinha e no mural, para que monitores ou outras pessoas que trabalham de maneira freelancer na unidade possam ver como é que vai funcionar a festa em determinada data. Okay? São dados básicos e que devem ser disponibilizados em tempo hábil para que todos possam olhar. Segundo, pessoal, é o controle de recebimento e devolução de itens trazidos pelo cliente. Esse controle ele é de extrema importância para a realização das festas. Qualquer item, vou repetir, pessoal, qualquer item trazido pelo cliente deve gerar o preenchimento deste pequeno documento. Ele é um documento de controle de extrema importância para os nossos buffets. Okay? Então ali eu tenho qual é a data da festa, o horário e o número do contrato desse cliente, o dia que ele veio me trazer algo e o horário e o que ele me entregou. Então ali, itens entregues pelo cliente. Olha, ele me entregou 50 latas de cerveja, ele me entregou 50 lembrancinhas e ele me entregou, sei lá, um prato aqui de carne assada. Eu vou preencher aqueles dados, vou colocar entregue por, quem que veio entregar? Olha, veio entregar a dona Joana da Silva. Qual que é o CPF da dona Joana? Dona Joana, por favor, a senhora assina aqui. Tá? Eu preciso ter esse dado. Quem recebeu aí na unidade foi o João. João, assina também. Tá? Isso tudo será registrado dentro da unidade. Após a festa, deve ocorrer a devolução de tudo que sobrou. Então, olha, seu João, o senhor trouxe aqui 50 latas de cerveja, nós estamos aqui entregando aqui os anéisinhos de 39 latas, sobraram 11. Estou devolvendo para o senhor aqui, então, latas de cerveja, 11. Estou devolvendo aqui para o senhor, de lembrancinhas das 50 que o senhor trouxe, sobraram 5. 5 lembrancinhas devolvidas. E a carne seca aqui tem uma quantidade, estou devolvendo para o senhor. Ele vai assinar que recebeu de volta tudo isso e nós vamos arquivar isso junto com a pasta deste cliente. Okay? Isso é de extrema importância, pessoal, principalmente quando isso engloba alimentos e bebidas. Okay? Não só isso, como claramente outros itens como lembrancinhas, por exemplo, para que o cliente não venha gerar, não, mas você me entregou tudo isso, onde foi parar as lembrancinhas, cadê? Não gere esse tipo de desconforto, faça com que haja preenchimento tanto na chegada de algum item, quanto na devolução dele. Okay? E o segundo documento, o terceiro documento, desculpem, é justamente o termo de responsabilidade para alimentos e bebidas. Okay? Esse, pessoal, é de extrema importância que haja preenchimento por uma questão, de novo, legal. Que nós temos que ter isso para caso haja qualquer tipo de desconforto com o cliente, ou seja, olha, teve uns amigos meus que vieram aqui na festa e passaram mal. Vamos ter que abrir então um inquérito alimentar. E isso já aconteceu algumas vezes. O que a gente precisa saber? O que ocasionou essa possível intoxicação alimentar nos clientes? Nós nunca tivemos na história do Catavento nenhum cliente que tenha sofrido intoxicação alimentar através dos nossos produtos fornecidos. Vou repetir, pessoal, nunca tivemos nenhum caso. Já tivemos casos de intoxicação alimentar? Sim, porém nunca provocado por qualquer item fornecido por nós. Por isso é tão importante que vocês tenham o controle de qualquer item trazido pelo cliente e que ele assume a responsabilidade por aqueles itens que ele está trazendo para dentro da festa. Como vocês também terão que guardar uma pequena porção desse item que ele trouxe. Se ele trouxe comida, peguem uma pequena parcela, uma pequena porção dessa comida que ele trouxe, façam o envase adequado e deixem congelado ou refrigerado, de acordo com as instruções da vigilância sanitária, tá? Para que vocês tenham armazenado esse tipo de coisa. Por quê? Numa possível
sindicância aberta, um possível inquérito alimentar que seja aberto por uma questão de intoxicação alimentar, nós teremos parte desse alimento que foi fornecido pelo próprio cliente que vai poder ser analisado se não foi esse alimento que intoxicou os amigos dele. Tá? Nós sabemos que os nossos produtos têm um maior nível de controle. Não sabemos se aquele alimento, aquela bebida que o cliente trouxe tinha esse mesmo nível. Okay? Então é de extrema importância que vocês tenham essa precaução de preencher e fazer com que o cliente assine o termo de responsabilidade sobre alimentos e bebidas. O outro documento, pessoal, é um documento simples que vocês devem estar habituados, eu não vou ficar muito tempo aqui falando sobre ele, que é simplesmente a escala de lugares, ou seja, qual é o papel que cada pessoa irá ocupar durante a festa. Cada um sabe do seu papel, o gerente estabeleceu que cada um vai ficar em determinados pontos, é simplesmente para que no dia da festa, o gerente da festa saiba qual é o posicionamento que cada pessoa terá. E isso é importante que seja preenchido e arquivado para que não tenhamos nenhum tipo de descontrole no dia da festa, ok? Preencham a escala de lugares, ok? O próximo documento é a nossa lista de presenças, tá? E é importante que ela seja preenchida na sua plenitude. Nós temos ali nos campos da esquerda o número de crianças até X anos, que são aquelas crianças que normalmente são isentas do pagamento. Então, quantas crianças de até X anos entraram nessa festa? Quantos adultos ou pessoas pagantes entraram na festa? Após a festa, tivemos adicionais? Quantas pessoas tiveram adicionais? Ou seja, aquele campo ali na faixa inferior direita deve ser muito bem preenchido, inclusive sobre o pagamento que o cliente fez desses adicionais não programados que vieram até a festa. Okay? É importante que isso seja preenchido e seja enviado posteriormente junto ao contrato deste cliente. Não deixem de utilizar esse documento, ele é de extrema importância, inclusive para que vocês possam conversar com o cliente pós-festa, tá? Para mostrar a ele que tiveram mais pessoas do que o combinado na festa e por isso nós temos que fazer um acerto ali dos adicionais que tivemos naquele dia, ok? Aqui é só para vocês saberem da existência. Nós sabemos que a maioria das unidades já vem fazendo o procedimento da máquina de refresco, ou seja, é simplesmente um controle básico, tá? Mas dentro lá do OneDrive, que é o antigo FTP que foi transferido para o mecanismo OneDrive, caso você que está me ouvindo não saiba o que é isso, por favor entre em contato o mais rápido possível com o setor de TI, porque todos já deveriam estar utilizando. Isso já foi implementado há mais ou menos uns 2 meses ou mais, tá? E nós sabemos que algumas unidades ainda não estão entendendo o uso disso. Todos esses documentos que nós estamos conversando hoje, além das apostilas que foram desenvolvidas novamente, uma série de outros documentos estão dentro do OneDrive, tá? É uma pasta, uma nuvem de documentos que foi feita por nós aqui, disponibilizada para todas as unidades e que tem todos esses documentos para que vocês possam baixar e utilizar, inclusive este que é o procedimento correto da máquina de refresco, tá? Para que vocês possam ter a certeza de que estão utilizando a máquina de refresco da maneira correta, ok? Por último aqui, pessoal, nós temos o ROI. Tá? O ROI ele é o registro de operações e equipamentos, ou registro de operações de equipamentos, desculpem, tá? Que ele é nada mais do que o nosso controle sobre o uso, o funcionamento e o bom funcionamento e manutenção dos nossos brinquedos. Tá? Novamente, é um documento que deve ser preenchido com frequência, tá? Principalmente caso venha a acontecer alguma fatalidade, no sentido de alguém que sofreu um pequeno acidente ou até mesmo algum machucado em algum dos brinquedos e que essa pessoa venha a querer processar o buffet por qualquer motivo, nós possamos mostrar que nós temos aqui um nível de controle e um controle de manutenção dos nossos brinquedos adequado e periódico e que temos o registro disso mantido em nossos arquivos dentro do buffet. Okay? Então é importante que vocês façam o preenchimento de todos esses dados, que ali o gerente e o operador assinem e que isso seja datado sempre que utilizado. Okay? A periodicidade ela é muito importante para esse tipo de documento. Caso nós tenhamos algum problema, nós temos como provar que vínhamos fazendo todas as manutenções, vínhamos fazendo todas as checagens de todos os equipamentos e brinquedos que nós utilizamos dentro da nossa unidade, para que nós possamos ter ali um documento que nos defenda caso haja alguma situação. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer aqui vocês acompanharem os nossos treinamentos. Espero realmente que esses treinamentos estejam fazendo com que vocês
façam mudanças aí na maneira de trabalhar nas suas unidades, porque o que nós estamos prezando através desse treinamento é que as unidades cheguem a um nível de empresários e um nível de operacional de excelência. Ou seja, se nós estamos colocando esses controles, estamos colocando todos esses aparatos, né, à disposição, é porque nós acreditamos que o uso adequado disto fará realmente diferença para o dia a dia da unidade, para o resultado que a unidade obterá. Por favor, deem atenção devida a tudo isso e caso tenham alguma dúvida, não deixem de entrar em contato conosco. Mais uma vez agradeço e espero que vocês utilizem da melhor maneira possível. Muito obrigado.